Dia, galera! Vamos falar hoje sobre concordância nominal, que é a concordância que se dá entre os determinantes e o núcleo do sujeito, né? O nome principal. Então, o que é essa concordância em si? É quando os determinantes concordam com o núcleo. Aqui, por exemplo, nós temos o núcleo casas. Tudo bem? Essa aqui é a palavra mais importante dentro do sujeito, tá bom? Agora, olha que acompanha essa palavra casa. Artigo definido. As, plural, porque casa está no plural. Minhas, pronome, plural, porque casa está no plural. 3, numeral, também concorda com casas. Belas, adjetivo, também concorda com casas. E o último caso é vendidas, que é o particípio, que também concordará com a palavra casas. Então, concordância nominal é quando eu tenho nomes concordando com um outro nome. Tudo bem? A regra é muito fácil, é muito simples, não tem mistério. A aula de hoje vai ser dividida em 3 partes principais. A primeira vai ser esse nome com função de adjunto adnominal, quais são as regras, né, de concordância para adjuntos adnominais, regras de concordância para predicativos do sujeito e do objeto, e por último, para fechar com chave de ouro, nós vamos ver alguns casos especiais de concordância, né, que são as exceções, coisas que vocês precisarão saber, porque exatamente é o que eles pedem nas provas, eles sempre pedem a exceção à regra. Então, vem comigo e vamos aqui analisar o primeiro caso, que é o caso dos adjuntos adnominais. O primeiro exemplo, o exemplo A, ele tem um núcleo e um adjetivo adjunto adnominal ligado somente a esse núcleo. Então, é uma regrinha simples. Eu tenho aqui o aluno, é o núcleo, né? E atento. Atento só tem aluno para concordar. Então, ele concorda em número e gênero com o aluno. Até então, tudo tranquilo, tudo beleza. Se destacava mais que a aluna. Opa, outro núcleo. Aluna, atenta. Atenta, adjunto adnominal. Também concorda em gênero e número. Então, a primeira regra é, se eu tenho um núcleo, o adjunto adnominal vai concordar com ele em gênero e número. De boa, essa aqui seria a nossa regra padrão, né? O adjunto adnominal concorda em gênero e número com o seu núcleo. Beleza. Agora, a letra B já muda um pouquinho. A letra B é, em um adjunto adnominal composto, somente o segundo concordará com o núcleo. Nesse caso aqui eu tenho um adjetivo composto, tudo bem? Então, as intervenções estão no plural, médico, cirúrgicas. Percebam que somente a palavra cirúrgica foi para o plural. Então, nesse caso, em adjetivos compostos, nós concordaremos simplesmente com o segundo. OBS aí, essa é a regra geral. Para mais profundidade sobre adjetivos compostos, volta lá no caderno, na nossa aula de adjetivos, que eu expliquei todas as regrinhas para adjetivos compostos, quando usá-los, quando não usá-los, quando nenhum vai variar. Então fiquem atentos, tá? Porque existem aqueles casos onde nenhuma das palavras vai variar. Tá bom? Dá uma olhadinha lá, volta lá, faz um resumo e qualquer dúvida me pergunta no WhatsApp, beleza? Tamo junto. Então, as intervenções médico-cirúrgicas foram um sucesso. Ok. Letra C. Terceiro exemplo. Nesse caso, é quando eu tenho 2 núcleos e um adjunto adnominal. O que vai acontecer? Quando eu tenho 2 núcleos, eu posso ter a seguinte regra. Ou o adjunto adnominal se referirá aos 2, os alunos e alunas atentos, e aí fica a regra. Toda vez que eu tiver masculino e feminino, o plural sempre ficará no masculino. Tudo bem? O masculino é uma regra, é um padrão da língua portuguesa. Então, se eu tenho homens e mulheres, o adjetivo ficará sempre no masculino. Tudo bem? Então, eu posso ter atentos aqui se referindo a alunos e alunas. Ou, segunda possibilidade, é ter o adjunto adnominal concordando somente com o mais próximo. Quem é o mais próximo a ele? Alunas. Então eu posso ter os alunos e as alunas atentas. Entenderam tudo. Então eu posso ter uma concordância com os 2 núcleos, ou eu posso ter uma concordância somente com o mais próximo. Letra D, terceiro exemplo. Quando o adjunto adnominal vem antes dos núcleos, ele concordará, via de regra, com o mais próximo a ele. Então vamos lá. Comprei as velhas gramáticas e manuais de que precisava para uma pesquisa.
Qual é o primeiro núcleo mais próximo aqui do adjunto de nominal velhas? Gramáticas, certo? Gramáticas, feminino plural. Opa! O adjunto de nominal concordará com o mais próximo, feminino plural. E não velhos, concordando com os manuais. Tudo bem? Então, se eu tenho adjunto de nominal antecedendo o núcleo, ele concordará com o mais próximo. Beleza? Então, vamos seguir. Voltando aqui, temos mais algumas situações de concordância nominal. A letra E, ela vai se referir à obrigatoriedade de concordância com o termo mais próximo. Isso acontecerá em 4 momentos diferentes. Primeiro momento, quando o sentido exigir essa concordância. Eu comprei frango e carne bovina. Ou seja, o adjetivo bovina só concorda com carne, porque o frango não é bovino. Logo, o adjunto nominal bovina só poderia concordar com o substantivo carne. Isso aí é questão de sentido, até porque o frango não pode ser bovino, né? Então, por sentido, só poderia concordar com a palavra carne. Segundo momento é quando as palavras forem sinônimos, tá? Você tem ideias e pensamentos fixos. Aqui, fixos concorda com a palavra pensamentos. Ah, professor, mas não ficaria assim já no padrão? Sim, por coincidência, mesmo que estivesse concordando com as duas, ficaria no plural masculino de qualquer jeito, tudo bem? Mas pode acontecer numa prova, por exemplo, uma situação onde um seja feminino e outro masculino, ou vice-versa, e você vai ter que concordar somente com o mais próximo, se ambos forem sinônimos, beleza? Terceiro momento, quando temos antônimos, tá? Quando os substantivos são antônimos. Neste lugar é sempre calor. Calor é o primeiro substantivo. E frio, o segundo substantivo é. Calor e frio são opostos. Logo, o adjunto adnominal aqui concorda somente com o mais próximo. E aqui você pode perceber que esse absurdo está ligado ao frio absurdo. Tudo bem? Então está no singular, porque concorda somente com a palavra frio. E, por último, quando nós temos uma gradação, o adjunto adnominal concordará com a palavra mais próxima a ele. O sorriso, o riso, a gargalhada. Se vocês repararem, esses 3 substantivos, eles são uma gradação, um aumento, como se estivesse subindo o nível das palavras. O sorriso, o riso, a gargalhada. Né? Então, você está graduando, aumentando essa ideia, tudo bem? Quando eu tenho gradação, o adjunto adnominal concordará com o mais próximo. Aqui é o caso, ó, o sorriso masculino, o riso masculino, a gargalhada feminina. Então, solta concorda apenas com gargalhada. Aqui nós temos 2 ou mais substantivos que modificam um adjunto adnominal, mas existe o contrário. Eu posso ter 2 adjuntos adnominais para o mesmo substantivo. E aí, se eu tenho 2 adjuntos adnominais modificando um substantivo, esse substantivo vai para o plural. Ó, aí inverteu, né? Aí é o substantivo que vai para o plural. Então, os setores público e privado formaram uma parceria. Entretanto, se o segundo adjunto adnominal vier precedido de artigo o determinante, no caso o a, tá? O substantivo ficará no singular. Preste muita atenção. Adjuntos adnominais ligados pela conjunção e. De boa, substantivo vai para o plural. Agora, adjuntos adnominais ligados pela conjunção e, porém o segundo adjunto é antecedido de determinante. O substantivo fica no singular. Obviamente, o artigo que antecede o substantivo também ficará no singular, porque ele concorda com o substantivo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, quando eu tenho 2 adjuntos modificando um único substantivo, o substantivo irá para o plural caso eles estejam assim de forma simples, e caso haja determinante antes do segundo adjunto adnominal, ele fica no singular. Tudo bem? E nós temos também a concordância de adjuntos adnominais iniciado por preposição de, ele tem que ser antecedido
por algum desses pronomes indefinidos. Então, algo, nada, tanto. Se eu tenho adjunto nominal precedido de pronome indefinido, ele ficará no masculino singular. Contudo, há sempre uma exceção. Em alguns casos, eu posso concordar os adjuntos com o sujeito por atração. Tudo bem? Então, seus olhos têm algo de sedutor. Você repara que plural, plural e aqui singular, por conta do algo. Esse lugar nada tem de interessante. Aqui nada se modifica, né? Porque lugar também, né? Está no singular, nada no singular. Aqui fica padronizado. Agora, olha esse último. Júlia tinha tanto, e aqui eu poderia ter de magro e sardento, quanto de feio. Entretanto, para ficar mais coerente, ele preferiu, o autor, concordar com os adjuntos, por mais que seja sentido de pronome definido, e preposição de, ele preferiu concordar com o sujeito Júlia. Então, Júlia tinha tanto de magra e sardenta, quanto de feia. Então, aqui nós vimos 3 regras novas. Obrigatoriedade para concordar com o mais próximo, sentido, sinônimo, antônimo e gradação. Vimos aqui que 2 adjuntos adnominais podem transformar o substantivo em plural, né? Caso estejam ligados por conjunção ou vírgula, né? E os dois estando remetidos ao mesmo substantivo. E que se houver um determinante antes de um adjunto adnominal, o substantivo ficará no singular. E vimos que, se eu tenho um pronome indefinido e logo após esse pronome eu tenho um adjunto adnominal precedido de preposição de, a regra geral diz que ele ficará no masculino singular, entretanto também pode ser concordado com o sujeito. Tudo bem? Então,